Mas eu começo o programa de hoje com aquele quadro que eu amo. Você sabe que faz parte da minha vida. O amor exigente hoje é uma realidade na minha vida e de tantas famílias pelo planeta. Tá no Brasil, mas também Uruguai, Argentina, Israel e alguns outros países. E é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, 2 horinhas por semana. 2 horinhas por semana. E faz uma diferença tremenda. Quem frequenta o Amor Exigente ganha qualidade de vida, tá? E é claro que vai aprender a lidar com a doença, que é a dependência química, de forma correta. E eu recebo hoje 2 queridos, o Luiz Fernando Calduro, que é presidente da diretoria executiva de Amor Exigente, mas também hoje a neuropsicopedagoga Rosana Severino. Ela é especialista em dependência química, atua na Unifesp e na Clínica Alamedas. Muito bem-vindos. É muito bom recebê-los. Alegria! Alegria! Muito bom a gente poder conversar sobre o tema proposto hoje, que é a dependência em redes sociais, internet. Isso aí parece que é inofensivo, mas na verdade traz grandes prejuízos, né, Luiz? Sabe, Cláudia, nós quisemos trazer a Rosana para falar sobre esse assunto porque temos recebido em nossos grupos muitas pessoas incomodadas com isso. Você sabe que o Amor Exigente acolhe as pessoas que têm problemas de distúrbios na sua família. E a compulsão por internet, compulsão por jogos, compulsão por mídias em geral, tem se apresentado como um problema. E a Rosana vai, inclusive, escrever na nossa revista do Amor Exigente, do mês de junho, não é? Junho. Uma matéria interessante a respeito deste assunto. E ela vai nos trazer informação, Cláudia. Eu estou muito contente. Eu também, porque isso é geral, né? Geral, bastante geral. E é, de fato, um problema? Então, tudo que é... Primeiro, bom dia a todos, né? Agradeço o convite, Luiz. Na verdade, a gente tem que pensar primeiro o que é a dependência, né? Quando surge a dependência, né? Onde que está o equilíbrio das coisas. Na verdade, isso não vem na adolescência, isso pode acontecer antes da adolescência. Então, a gente precisa, nós pais, né? Pessoas que têm filhos pequenos, tem que perguntar assim, por que dar um celular para uma criança? Né? Qual que é a função que vai ter um celular para uma criança? Então, tudo já começa desde cedo, o porquê e para quê. Né? Então, assim, é porque o pai está ansioso, porque precisa saber onde que essa criança vai estar, com quem ela vai estar, né? Porque na nossa época não tinha essa questão do celular e os pais sabiam onde a gente estava. Ou é uma pressão dos filhos, que todos os amiguinhos têm, todo mundo tem, eu também quero ter. Eu acho que as duas coisas, né? Nós pais somos extremamente ansiosos. Eu acho que a gente faz parte da geração de pais mais ansiosos que já ouviu se falar no planeta. E os filhos também sofrem uma pressão muito grande, né? E tem isso, todo mundo tem. Todo mundo tem. O mundo ele está mais violento, mais difícil hoje. E eu penso que essas tentativas de controle das famílias, elas, enquanto para saber de fato onde está, mas quando isso passa a ser uma coisa excessiva e domina a vida da pessoa, que entra o problema, não é, Rosana? Porque na verdade tem uma diferença, a Rosana estava me explicando isso antes da gente entrar no ar, entre o uso do adulto e o uso da criança, do adolescente. Sim, existe uma diferença. Por exemplo, se você pega um adulto que tem uma dependência na mídia, por questões de trabalho, vamos pegar os profissionais que utilizam, né, o celular por muito tempo. Ok, só que você tem uma parte que já está formada em você, que é a parte do controle inibitório, né? Que no adolescente, na criança, ela só vai se formar a partir dos 21 anos. Então não dá para você entregar, falar assim, olha, o meu filho ele está em casa, ele está no computador, ele tem as lições dele, mas eu já falei para ele que ele vai utilizar só 1 hora por dia e não tem ali quem fique controlando. Ele não vai ter esse controle, porque justamente, se a gente pegar uma pesquisa hoje, né, os neurônios eles vão funcionar tanto na dependência virtual quanto na dependência química é o mesmo. Depois de 8 a 9 minutos, você consegue imaginar que de 8 a 9 minutos você está ali teclando, você já ativou a dopamina. Que é a nossa substância do prazer, que é a que dá prazer. Então, a partir de 8 minutos e 1 segundo, você já começa a ter prazer naquilo, te dá satisfação, você posta fotos, você vê da vida de outras pessoas, você faz pesquisas e quanto mais prazer dá, mais você vai utilizar. Então, aonde que o adolescente a gente vai parar? A única pessoa que vai poder dar um limite, isso não tenha dúvida, que é o que a gente sempre fala, é a família, né? Que são o bem mais precioso que a gente tem, que desde lá do começo que vai colocar as regras. Você quer ter um celular, você quer ter a mídia? Ok, mas você vai utilizar tantas horas por dia.
E a pesquisa fala, em média, 2 horas por semana que você utiliza já, 2 horas por dia, perdão, que você utiliza já a rede social, você pode começar a ter sintomas de solidão. Sintomas de solidão. De Olha, solidão. e às vezes a gente acha que é a relação ali nas mídias sociais que vai te fazer mais integrado à turma, Sim. né? Ai, meu filho tá lá em vários grupos de WhatsApp, ele fala com todo mundo da turma o dia inteiro. Isso pode, inclusive, afastá-lo do grupo. Pode, porque imagina, você tá ali falando na internet. O tempo que você fica na internet, você tá longe do mundo real. A gente chama de mundo paralelo. Hoje tem um profissional, né, que é responsável por isso num grupo na Unifesp, né, que é o Cristiano Nabuco. Então ele faz pesquisas somente para pessoas que são dependentes de internet. Então, o que acontece? Ele diz, 21% do tempo que você fica na internet, 21% que você está longe da família. Ou então, seja, une os distantes e afasta os próximos. Exatamente. A gente sempre diz nos nossos grupos que a dependência química é a doença do isolamento, né, Rosana? Sim. E acho que pode começar por aí também, esse isolamento? Você se isola, porque na internet você pode estar falando com outras pessoas, mas você não tem contato. Uma coisa que eu achei interessante, eu acho que vale compartilhar, a Unifesp, ela foi para a Unesco, ela foi para a rua. E aí ela foi fazendo pesquisas com jovens. Então ela chegou para o jovem e falou o seguinte, você me adiciona, eu gostaria de ser sua amiga, você pode ser minha amiga? As pessoas começaram a estranhar, falaram assim, como assim eu ser sua amiga? Eu não te conheço, eu não sei de onde que você veio. Por que na vida real a gente não adiciona qualquer pessoa no nosso ciclo de amizade, na internet a gente adiciona, né? Então, assim, e como que a gente vai ter esse controle de na internet quem está entrando, quem o meu filho está adicionando, quem o meu sobrinho está adicionando, se eu não tenho esse controle? E uma das coisas que os psicólogos falam, que eu acho muito importante, existe uma diferença entre intimidade e invasão de privacidade. Os pais, a partir do momento em que eles tomam conta dos filhos, eles têm o direito de invadir essa privacidade, de saber senhas, de poder conversar, mas tudo com diálogo. Até quantos anos o pai deveria fazer isso? Pois é. Acredito que a partir do momento em que a criança, o adolescente passa dos 21, que a gente falou que é essa fase, já virou, se a criança não sai, o adolescente não sai dessa internet, ele continua se privando de algumas coisas e o pai, ele precisa Enquanto vive tomar. em casa, pai e mãe tomam as rédeas, é isso? E eu penso que quando começa Isso. a haver uma disfunção, não atrasa a maturidade? Porque a gente fala de, por exemplo, 21 anos era a idade da maioridade, né? Se a gente for entrar, Luiz, na questão dos jogos, os jogos compulsivos, né? Então, assim, dependendo do tipo de jogo que a gente tem, que a gente está na mídia aí, a Baleia Azul, né? Que é um jogo. Nossa, isso aí é uma coisa terrível. A gente vai falar sobre isso e em breve a gente já tem essa pauta. É um jogo que está levando a criançada à morte. Isso é sério demais. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora porque é um assunto profundo. A gente já tem um psiquiatra pautado para vir falar sobre esse assunto. Sim, você imagina a pessoa tá jogando algum jogo de matar, que tenha violência, tudo bem, lá ele tem regras, tudo. Dependendo de quanto tempo ele utiliza, né, aquilo, a mudança de comportamento. Já tem pesquisas em cima disso que a dependência em jogos eletrônicos causa mudança de comportamento. Então, a gente tem adolescentes que repetem de ano, adolescentes que se isolam, e isso não é muito diferente da compulsão do uso de substância química. Né? Então, a partir do momento em que você se isola e deixa de fazer coisas que são saudáveis e passa a viver no mundo paralelo e não no mundo em que você tem contato com outras pessoas, isso já virou uma doença. Não, e de fato, gente, imagina a dificuldade que é estudar. Você deve lembrar da sua fase de estudo. A gente já tinha, sem celular, a mente que vagava, tinha que ler aquele capítulo de história todo de novo. Agora, imagina a meninada que está lá lendo aquele capítulo que não é nada interessante. E aí entra a mensagem do grupo 1, do grupo 2, e é amigo, e é Facebook, e aí ela está lá lendo. A mente que aguente, quanto tempo você perde? Né? Acaba perdendo, é o ano mesmo. Né? Agora, sim, o problema está instalado e eu digo que eu tenho filhos adolescentes e eu vejo que isso é em qualquer família. E não é só na criançada. A gente, pai e mãe, também tem essa dificuldade. Eu me vejo muito refém das redes sociais. Até eu tenho a desculpa que é trabalho, né? Não, eu estou trabalhando, mas na verdade a gente fica muito refém e fica realmente com uma relação compulsiva com esse aparelhinho.
E aí, mãe e pai, não só eu não, um monte. Minhas amigas postam o dia inteiro na internet e nem todas trabalham em televisão e nem todas precisam postar o dia inteiro, mas isso vicia. Então, assim, até que ponto a gente consegue mudar essa história se a gente também tá dependente deste aparelhinho, dessas redes sociais? Então, a mudança de comportamento. Não adianta você tirar algo que está dando prazer e não colocar nada no lugar. E outros pais, eles são sim o exemplo das crianças e dos adolescentes. Então, o importante é você colocar limites. Em que momento que eu vou utilizar o celular? Né? Eu vou utilizar o celular na hora que eu estou jantando? Na hora que eu estou almoçando ou na hora que eu estou em família. Então, assim, antigamente, gerações passadas, você tinha reuniões de família, onde as pessoas sentavam e conversavam, onde as pessoas sentavam no sofá e até nas recepções de médico, de qualquer lugar. Hoje você não tem mais isso. Por quê? Porque as pessoas estão na internet. Então, você não conversa mais. Então, a partir do momento, quanto mais tempo você conseguir interagir com os filhos, mais você vai atrasar deles entrarem na mídia social. Né? Quanto mais atividades eles fizerem de prazer, esporte, ter dança, música, encontro com os amigos, ir em algum lugar bacana com os seus filhos no final de semana, no clube, esse tempo ele não vai estar usando o celular. E o tempo em família, né? De repente ver como é que resgata. É difícil, porque uma vez que está todo mundo ali no celular, já viciado, ninguém tem muita disposição de fazer algo diferente, não. É difícil. Mas aí entra o lema, nada muda se eu não mudar. Então, eu fiquei me lembrando ontem, até perguntei para minha filha, falei, quer que eu te ensine a jogar buraco? Você não sabe jogar buraco? Ah, não quero não. Tá bom, vamos fazer. Então, assim, a gente fica tentando. É difícil, nem sempre a gente consegue. Mas eu acho que essas propostas, né, e a gente tentar realmente fazer alguma coisa em comum. Né, eu gostei muito junto. do que a Rosana falou, principalmente porque ficamos nesse exemplo do pai e da mãe. Porque fico imaginando que muitos pais também, para poder usar a internet, deixam o filho usar, porque aí ele fica quietinho ali e aí o pai e a mãe... Se a gente parar para olhar nas ruas, assim, tem bebezinho já com o celular na mão, porque o pai e a mãe querem almoçar, querem jantar em paz, né? E tem o direito, e querem ter um momentinho ali de conversa entre eles. E aí, dá o celular aqui pro filhinho, ele vai ficar vendo um videozinho, vai ficar brincando, jogando, e tá tudo certo, né? Isso é importante você ter tocado nisso. Então, a mídia já começa com menos de 1 ano de idade. Sim, começa. E ao mesmo tempo a gente também não está aqui para apontar o dedo, né? Eu não quero fazer isso, porque eu também me coloco nessa mesma situação. Estamos perdidos, porque isso aqui é novo, chegou de repente, tomou conta das nossas vidas, das nossas famílias, mas o Amor Exigente, que trata de compulsões, pode tratar disso também. Você falou da importância da gente colocar algo que dê prazer no lugar deste prazer aqui. Exatamente. Então, o que é? O compensar. A gente fala de atividades compensatórias. Quando os pacientes, por exemplo, vão para a reabilitação, onde eu trabalho, a gente tira a droga, ok, e o que você vai colocar no lugar? Porque se tudo isso não desse prazer, não ativasse a parte de recompensa do cérebro, não teria diferença. Né? Então, precisa ter alguma coisa, não necessariamente vai dar tanto prazer. Só que, assim, existe uma diferença que a gente está falando. A droga, você tem que parar. O jogo, a gente não está pedindo para parar, a gente está pedindo para controlar. Mas né? Existe controle, porque se Você é uma compulsão e se depois de 2 horas e Por isso, 1 minuto já de uso, a pessoa já está viciada... 8 minutos, você já ativa a dopamina, que é a substância do prazer. Né? Então, isso que eu falei, 2 horas por dia que você fica direto nas redes sociais, você pode gerar uma sensação de solidão. Que foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos e na Europa também. Dá para controlar. O que você precisa é que, se caso chegar ao extremo, você tem que ter tratamento. Mas nunca o tratamento o filho sozinho, a família junto. Ok. Eu volto aqui já. Bom, tem pergunta já aqui no nosso WhatsApp, né? Vocês estavam conversando, querem complementar com alguma coisa? Perguntando se ele gostaria que a gente falasse mais alguma coisa que vocês Porque, na verdade, nós estamos falando também em limites, né? Em disciplina, são os princípios do amor exigente. Mas fica uma questão, assim, para a gente perguntar para um profissional, né? A partir de que momento os pais têm que interferir nesse processo? Ou, uma pergunta mais simples, o que é normal e o que passa a não ser normal vai para o patológico? Como que as famílias podem ter essa percepção, Rosana? Então, a partir do momento, Luiz, que sai da rotina.
Então, por exemplo, que o filho não vai mais em reuniões de família, que o filho não sai mais de casa, que o filho só fica dentro do quarto, que você percebe que ele só está no celular, os únicos relacionamentos que ele tem reais são virtuais, né? Então você não tem mais assunto. Então, a partir do momento onde a gente chama na dependência química, um dos fatores de risco é o estreitamento de repertório. Então, a partir do momento em que você estreita o seu repertório, você não tem mais uma rotina saudável, mas não perde a aula para ir para a escola, porque ficou a madrugada inteira jogando, né? Então, isso já está fora do Muito bom. É controle. complicado. Tem um telespectador aqui que está dizendo que não concorda quando eu falei que nós somos pais ansiosos, né? Os pais mais ansiosos do planeta. Não precisa concordar, mesmo também não posso falar para você que é isso e ponto. Não gosto de falar dessa forma, mas eu vejo realmente uma geração muito ansiosa no sentido das cobranças. A gente se culpa, que as mulheres foram para o mercado de trabalho, a gente acaba trabalhando muito. Eu acho que a gente vem com essa carga de culpa, mas eu aceito a sua colocação. Obrigada. Ele diz, a época nossa já passou, geração nova, grande parcela é a culpa dos pais, temos que ficar ligados, mas há tempo de salvar. Você tem razão. E aí a gente concorda nisso, né? A culpa, que na verdade pode acabar gerando uma ansiedade. Né? Sim, e nós trabalhamos isso no Amor Exigente, especificamente no 5º mês. Trabalhamos as culpas que os pais chegam quando a sua família não deu certo por algum motivo, normalmente pela dependência química, mas às vezes também por estes outros processos de isolamento que o jovem ou adolescente começam a enfrentar. A nossa telespectadora de Puxinanã, lá na Paraíba, ela gostaria de saber o seguinte: minha filha passa mais de 3 horas no Zap. Isso é normal? Não. Mais de 3 horas não é normal, mas... Não, não é normal. Olha, existe um estudo que fala o seguinte, a gente tem uma rotina. Então, quanto tempo o seu filho passa na escola? Normalmente, ele passa de 4 a 5 horas na escola. E ele deveria estar na sala de aula, não na sala de aula e na rede social, né? Então, assim, na sala de aula. Saindo disso, ficam mais ou menos 8 horas livres. Dessas 8 horas, o que você vai colocar nessa sua rotina? Né? Então, se das 8 horas você já coloca 2, só te sobraram quanto tempo para você fazer lição, brincar, conviver com outras pessoas ou ter alguma atividade extra? Então, assim, você abriu o programa com uma frase que eu achei super importante, dê valor ao tempo. O tempo vale, né? Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Se você fica só no WhatsApp e na rede social, por que você não encontra esse colega uma vez na semana ou 2 vezes na semana? Por que você não vai no clube ou tem alguma atividade ou traz esse colega para casa para ter aquelas reuniões que a gente tinha de crianças antigamente? Agora, Rosana, as crianças e adolescentes, eu vejo isso lá em casa e na casa das amigas da minha filha, por exemplo, eles fazem muito isso. Elas são sempre juntas, mas é incrível que a hora que a gente entra no quarto, elas estão todas juntas e cada um no seu celular. De repente, elas se juntam e fazem um selfie do grupo e postam. Mas é impressionante, a relação mudou, né? Eu fico achando que a gente também precisa aprender, porque tá muito diferente. Então, Cláudia, mas... Eles brincam com o celular junto. A minha sobrinha tem 10 anos, ela brinca e esses dias eu fiquei olhando o Insta Story dela e ela com as amigas brincando, escalando parede, mas era tudo postado, era tudo junto. Então, existe uma outra coisa que a mídia traz, em nenhum momento eu vou estar falando como profissional, né, que não é para utilizar mais e que não é legal você fazer um selfie, não é legal você postar os lugares que você tá. Mas o que acontece nas redes sociais quando você vai para a realidade? Nem sempre o que é postado nas redes sociais é a realidade. Que é o que realmente acontece. Então, nesse mesmo estudo que foi falado da questão da solidão, eles dizem que as redes sociais, elas trazem inveja, né? Então, então não está num dia tão legal, que é normal do ser humano, você acorda, abre as redes sociais e começa a ver que o outro foi viajar, o outro saiu, tá de namorado novo, comprou um carro novo, tava com amiga e você não fez nada no final de semana. Dependendo da pessoa, isso vai causar um sentimento que não é saudável, né? E aí você vai utilizar a rede social como uma atividade compensatória para você se sentir bem. Então agora eu vou fazer tal coisa e vou postar que eu também tô bem, né? Então a gente também precisa tomar muito cuidado com isso. Com o que a gente faz da rede social, não é ela que é ruim, é o que a gente faz disso. Que bacana, não é? Porque senão vai ficar parecendo que nós estamos querendo demonizar alguma coisa que nenhuma. pode ser um instrumento interessante de comunicação, pode ser um de instrumento estudo, interessante, de tudo. mas que eu acho que é uma loucura que a gente vai precisar aprender a lidar com ela. Aprender a conviver, Você né? Em todos os níveis, em todas as idades.
Eu tenho uma telespectadora aqui de São José do Rio Preto que fala assim, boa tarde, eu brigo com o meu namorado sempre. Ele está reunido e disfarça, entra e de repente começa a colocar o celular na frente da gente para visualizarmos vídeos. Isso me incomoda e incomoda as pessoas. Já falei várias vezes, porém não adianta. Ele diz que não fica no celular e eu estou me irritando. Eu já tive várias discussões por ficar fazendo isso. Estamos conversando e ele fica mostrando vídeos. As pessoas são educadas, só olham para mim, tipo, dá um tempo. Tem essa coisa dos videozinhos também, né? Que a gente está no meio de um bate-papo e lembra que tem algo mais interessante no YouTube ou mais interessante no WhatsApp e já quer mostrar a piada. Então, isso daí você, Cláudia, você puxa um assunto que é interessante, porque assim, quando você está na mídia, né, e você tem... Quanto mais tempo você fica ali, como eu falei antes, você sai desse mundo real. Aqui a gente batendo um papo, então eu vou ficar na internet, você na internet, a gente não bate esse papo. A partir do momento em que eu te passo conhecimento e você me passa conhecimento, a gente tem uma troca e gera mais conhecimento, né? Eu vou conhecendo outras coisas. Essa geração, eu não sei se eu citei na primeira parte, mas a partir de 1995, alguns psicólogos dizem que é a geração perdida. Porque quanto mais você fica na internet, você acha que você vai gerar conhecimento, mas você não gera conhecimento, você gera informação. Você tá lá, você tem informação. É super importante. Hoje a gente não tem mais as Barças, né? Que a gente tinha antigamente. Aqui, né? Eu pesquisar. A gente tem, Google. ok, a gente tem tudo isso, isso é muito bom. Você tem que utilizar, as tecnologias estão aí para isso. Mas você só vai viver disso, você esquece da relação do ser humano, né? Que é aqui que você conhece. Não, a gente elimina o professor da sala de aula, a gente elimina, por exemplo, um coordenador, né, do Amor Exigente e vamos colocar lá a mídia para nos ajudar, vamos começar a abraçar as redes sociais, não é assim, né? Então a gente deixa, que é o que um psicólogo falou que eu acho super importante, de lidar com a questão emocional, né? Esse microfone tá ruim, usa isso, por favor. De lidar com a questão emocional, né? Então você tem dificuldade quando você lida com o computador, você não tem habilidade para lidar emocionalmente, né? Então, assim, você está lá jogando e você perde, o que muitos jovens fazem? A primeira coisa é ficar irritado, descontar nos pais, bater, quebrar alguma coisa. A gente tem alguns depoimentos de jovens assim. Agora, no dia a dia, o que você vai fazer? Você tem um erro, lida com alguma coisa que não deu, lida com um fracasso, você vai bater na outra pessoa? Não. Então, o jogo, a mídia, ela tira essa sua habilidade social de lidar com a emoção, tanto com ela mesma quanto com os outros. Ok, vou lá. Mais perguntas aqui. Elesbão Veloso, do Piauí. Geneilson Elesbão Veloso, do Piauí. Ele fala, boa tarde, meu irmão deu um celular para sua filha de apenas 4 anos e ela já está muito viciada. Como devemos agir diante dessa situação para que ela não perca a sua infância só no uso das tecnologias? Pergunta difícil, hein? Aí, no caso, é sobrinha, né? Vamos perguntar ao Amor Exigente, como é que um tio pode ajudar uma sobrinha se o pai permite o uso precoce? Pois, nós temos recebido muitas tias e eu fico tão contente quando elas chegam, porque às vezes a família está tão dentro do problema que ela não consegue enxergar. Então, alguém que está de fora e enxerga é muito positivo. É claro que essa interferência vai ter que ser com sabedoria e falando aos poucos, não acusar, porque senão o casal vai se sentir culpado ou sendo acusado de alguma coisa. E trazer, né, mostrar como há coisas boas, como há coisas melhores do que apenas ficar na internet, apenas ficar no celular. Ok, a nossa telespectadora aqui de São Paulo é a Aida. Ela fala, fiquei tão interessada no programa que não dei nem bom dia. E ela já pergunta assim, tem um parente que fica todos os dias na internet com esses jogos até as 3, 4 da manhã. Eu não acho que é normal. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Aí voltamos na história do limite novamente e como é importante que a família diga os nãos. E tem que ter o pai. Eu estou gostando tanto desse programa, Cláudia, porque nós falamos também para as famílias que trabalham o Educaê, que é a prevenção com o amor exigente. Então, como é importante as famílias poderem aprender a dizer não para os seus filhos. Agora, aqui no caso, é uma parente, ela deve estar falando de um primo, alguém distante. A gente pode ajudar alguém que está com problema de compulsão se ela não morar na mesma casa? Sim, alertando, dando informação. O diálogo é muito importante, falar das coisas, né, que podem acontecer de bom e de ruim. O diálogo é a melhor coisa. Ele vai tentar, né, mas ajudar
Principalmente no porque quem microfone, está Rosana, por favor. principalmente porque quem está de fora enxerga com mais facilidade. Como os nossos retornos são ricos no grupo de Amor Exigente. Por quê? Porque você conta alguma coisa, algum problema do seu dia a dia, que você está cego, que você não vê uma luz no fim do túnel, e quem está do seu lado, que está de fora, não está emocionalmente ligado, vê com clareza, aquilo flui. Então é muito importante, o grupo de apoio é realmente muito importante, principalmente na prevenção. E olha, eu te convido para fazer parte do grupo de Amor Exigente. Muitas pessoas me perguntam, Cláudia, onde tem um grupo em Santana? Cláudia, onde tem um grupo em Itapevi? Onde tem um grupo no Rio de Janeiro? Entra no site, é muito fácil. O site do Amor Exigente está tão claro e você vai encontrar todos os grupos. Você coloca a região onde você quer e você vai ter várias opções, inclusive, tá bom? Entra lá no amorexigente.org.br e vá a um grupo o mais próximo da sua casa, não tem custo nenhum, funciona. Isso é bom. Obrigada, Rosana. Obrigada, Luiz Fernando. Uma alegria recebê-los, viu?